Carmen está online, Cecília está online. Vocês estão em Catalão, vocês não estão presencial? Não querem calorzinho? Já estou indo, Renato. 39 graus, só 39 graus. Funciona, só que a gente não se escuta. Ele tem uma turbina dentro dele, parece um helicóptero desesperado. Eu não sei se alguém abriu uma ordem de serviço, uma hora a gente abre. Bom, vamos começar então, apesar do calor de hoje, mas vocês viram que está prometendo passar dos 40 semana que vem? Talvez a semana vai piorar, então estamos ainda abaixo dos 40, então ainda tem alguma expectativa. Ainda estamos no lucro, ainda estamos no lucro. Bom, a gente, no encontro passado, nós avançamos até o final dos objetos autísticos, para a gente poder finalmente avançar para o terceiro elemento de composição da borda, tá? Então, só vou fazer uma pequena recuperação do que a gente viu até aqui, para o pessoal que entrou agora também, né? Então, olha só, o capítulo 3... Oi, Jaque, você levantou a mão? Eu queria perguntar, porque semana passada me disseram que a senhora fez uma confirmação de que ia continuar no projeto, e eu não estava aqui, e eu queria saber se eu preciso falar algo, fazer algo. Você se lembra da Jaque, que a gente colocou na tabela? Eu acho que eu coloquei seu nome assim com um asterisco na frente, tirar dúvida. Então, vamos tirar dúvida. Peraí, deixa eu abrir. A planilha está aqui, eu não passei para o sistema ainda, gente. Eu e esse sistema vai ser o feriado de quarta-feira, que eu vou entrar na relação. Eu coloquei verificar, então mantém, né, Jaque? Isso, eu vou continuar, sim. Então, tá bom, pronto. Certo, obrigada. Só vou confirmar no sistema, então, todo mundo, tá? Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Só recapitulando, então, para quem chegou depois, sobre o capítulo 3. Então, o capítulo 3, que chama o retorno do gozo na borda autística, ele tem como objetivo fundamental, dentro desse livro do Maleval, que vai desde a história do autismo até uma batalha em relação à pluralidade de atendimentos, isso é muito importante, inclusive uma observação sobre isso. Vocês viram que no grupo, agora esqueci quem foi, mandou uma coisa muito importante, que é a posição da Associação Psiquiátrica Americana, retirando o apoio exclusivo do ABA em relação ao autismo. Isso aconteceu, na verdade, o ano passado, mas estourou no Brasil este ano, mas estourou e não mudou nada, né? E por que isso estourou? Curiosamente, olá. Eu vou colocar lá no grupo para as matérias de jornal que saíram sobre isso, que estão em português, e as matérias mais completas que estão em inglês, e aí vocês leem dentro do limite de cada um. Mas descobriram, que na nossa área, para você poder confirmar cientificamente uma coisa, você tem que forjar dados, como se a gente não soubesse disso. Que para você utilizar um método positivista de ciência, só é possível se você ignorar alguns dados que, de algum modo, coloquem em xeque os dados objetivos. Então, qualquer dado subjetivo, você retira da avaliação, por exemplo. Por causa disso, uma professora importante da área de Harvard, né, teve vários trabalhos questionados por adulteração dos dados. Ou seja, para que os dados tivessem conformidade com o que se esperava encontrar, aquilo que colocava em questão os dados foi modificado, o que é um crime gravíssimo na área da pesquisa. Na área da pesquisa, você não coloca o que você quer que chegue, você coloca o que deu. Inclusive, quando você coloca o que deu, você consta, na nossa área de saúde mental, sobretudo, consta informações do tipo, é uma hipótese, é uma possibilidade, é uma suposição, porque não há, no campo do humano, um fechamento absoluto sobre nenhuma questão. Não é porque esse sujeito é autista que, de repente, eu vou conseguir organizar de um modo objetivo todo saber sobre ele. Continua havendo uma suposição impossível de se fechar. Por conta de descobertas, eu acho sempre muito porque a gente já falava sobre isso nos últimos 10 anos, tá, gente? Estamos falando aí de coisas que são ditas há um tempinho razoável, mas diante do fato de que houve, então, adulteração de algumas pesquisas e publicações, então, estão comprometidas por causa disso, a Associação Psiquiátrica Americana retirou a orientação e a recomendação
de que existe uma única abordagem exclusiva e correta para o tratamento do autismo. Por que isso é importante? Se vocês pegam o livro do Eric Lohan, que nós já trabalhamos aqui no grupo, Batalha do Autismo, nós já trabalhamos nesse projeto também, ou esse livro do Maleval, que nós estamos trabalhando, os dois, eles não estão defendendo a psicanálise em detrimento de outras abordagens. Os dois estão defendendo a pluralidade de abordagens. A pluralidade de abordagem é uma posição ética. Ética em que sentido? O sujeito participa da escolha do tratamento que ele vai ter ou que ele vai levar o seu filho a fazer. Então, faz parte da lógica ética, inclusive da psicanálise, supor que a diversidade de tratamentos e a diversidade de abordagens compõem um cenário necessário para a diversidade de subjetividades. Entende? A recomendação de um único percurso, esse sim é um problema. Aí eu vou até colocar uma outra questão que nós temos, por exemplo, hoje, na psicologia, nem na psicanálise, esse. Por exemplo, psicodiagnóstico. Não há em nenhum lugar do universo a ideia de que psicodiagnóstico é equivalente a testes psicológicos. O psicodiagnóstico, ele pode ser feito a partir de testes, mas, sobretudo, entrevistas, atividades lúdicas, formulários, questionários, inventários e todas as outras ferramentas possíveis para se fazer um psicodiagnóstico, que é basicamente uma avaliação diagnóstica no campo da psicologia. Quando você recebe um encaminhamento dizendo qual é a avaliação, método e ferramenta que é para ser utilizado, já há, primeiro, digamos, um atravessamento que não é ético de uma área na outra área, mas, sobretudo, um desrespeito ao sujeito. A gente tem, por exemplo, aqui é até engraçado, eu estava dando supervisão de estágio agora, à tarde, e um sujeito que chegou encaminhado, já adulto, com o diagnóstico de autismo, que foi dado na primeira sessão do psiquiatra, com a seguinte frase: que gracinha, você é autista. Fecha aspas. Que gracinha. Eu gostei do que gracinha. Ele não ficou muito satisfeito com o diagnóstico e veio para fazer a reavaliação. E a primeira pergunta dele para a estagiária, é do estágio essa. A primeira pergunta para a estagiária é: vocês não vão me aplicar teste, não, né? Ela disse: não, de modo algum. Por quê? Qual a questão aí com o teste? Eu não suporto mais fazer testes. Ou seja, depois do que gracinha, ele foi encaminhado para uma quantidade de testagem e foi isso. Depois do final de testagens, encaminharam o resultado dessas testagens, ele falou que gracinha de novo. E foi isso. E do que isso, de fato, ajuda alguma coisa ali, enfim. Então, é interessante essa ideia da pluralidade de sujeitos e acompanhado de uma diversidade de propostas de atendimento e o respeito a que o sujeito participe desse processo, entende? Que ele participe desse processo. Então, continuando aí. Então, esse capítulo 3, o autista e sua voz, né, do Maleval, a gente aponta a questão de que o gozo do sujeito autista não é regulado pelo simbólico, o que já se difere bastante, então, dos tratamentos habituais da infância, pegando especificamente criança. Vocês lembram que na supervisão da semana passada, a gente estava falando justamente no atendimento dos dois bebês, que Carmen e... Quem que está atendendo o outro bebê, Carmen? Denise, a Mariana, Isaac. Mariana. Que essa questão das duas oferecerem o corpo, uma vez que as crianças não são verbais, e não tem como acessá-los pela via simbólica, ou seja, pela via da linguagem. Então, é necessário lembrar que existem objetos pulsionais que podem ser oferecidos, além da voz, que é o olhar, o toque, existem outras possibilidades de acessar. Mas veja, por que fundamentalmente a gente tem que pensar em objetos pulsionais? O gozo do sujeito autista não é regulado pelo simbólico. Então, embora o sujeito neurótico, ele se funda a partir desse atravessamento da linguagem, que traz para ele, inclusive, um saber sobre o corpo, aí pegando na quinta passada, no grupo da travessia, que é da quinta, a gente estava falando sobre essa questão do que fazer com o corpo. E dessa coisa do que fazer com o corpo, por exemplo, o que funda o sujeito neurótico é fundamentalmente uma certa nomeação e um certo mal-estar que vem junto dessa nomeação na relação com o corpo, como se você não fosse um corpo, mas você tivesse um corpo, e pudesse,
portanto, tem uma certa distância do corpo. Prova disso que, cada vez que você olha para o teu corpo, é uma imagem diferente que você vê. Cada vez que você pensa a respeito do seu corpo, é um significante, uma nova descrição, uma nova palavra. Não à toa, a gente tem aí dismorfismos corporais e outras possibilidades de pensar a questão do corpo, sobretudo na neurose. Mas veja, fundamentalmente porque o corpo não é o corpo é o que se diz do corpo para a neurose. Porque a relação do neurótico com o mundo é uma relação completamente norteada e atravessada pela linguagem. Do autista, não. O gozo do sujeito autista é regulado pelo simbólico, de modo que ele praticamente não investe na realidade social, que é um dos principais indícios lá no início de que há uma questão do autismo. Ora, para eu investir na realidade social, qual a primeira coisa que o bebê faz para dar indícios que ele investe na realidade social? Ele responde às proposições de algum modo. Lembra aquele testezinho que você faz assim com o dedinho, o bebê faz assim com o dedinho, você faz assim com o dedinho, de tal modo que ele responde ao contato visual, ao dedinho que levanta e abaixa. No caso da criança autista, você já tem logo muito no início uma dificuldade, ou em termos, pensando na questão do recalque para neurose, fora oclusão para psicose, e elisão, ou que é um tipo de recusa para o autismo, uma recusa já da realidade social desde muito pequenininho. E qual a primeira realidade social que nós temos? Por exemplo, as trocas pulsionais. Então, a gente tem bebês que recusam o olhar, recusam o peito, e aí deixa a mãe desesperada, tá, gente? Pensa o desespero de você ter que amamentar um bebê e ele recusar o peito. Pensa o desespero de você oferecer o olhar, a voz, e ele recusar. É desesperador, é realmente desesperador. Bom, a gente falou, então, sobre essas características da borda, e fomos avançando, então, para tentar entender o que é a borda. Então, a definição da borda. A borda autística é uma formação protetora contra o grande outro real e ameaçador. Esse outro, com maiúscula, é, sobretudo, o mundo. O mundo a partir da luz, o mundo com barulho que ele traz, o mundo que me invade pelo olhar, o mundo, entende? O mundo que olha, que toca, que faz barulho, o mundo, certo? O grande outro, que compõe esse conjunto de informações que ameaçam. No caso, por exemplo, do neurótico, isso que vem do grande outro, juntou ao calor, desistiu do online? Esse grande outro, que para o neurótico, por exemplo, ele se vê apanhado pela linguagem, amparado pela linguagem, no caso do autista, ele se vê invadido pela linguagem, entende? Então, a gente oferece a mesma coisa para a criança neurótica e para a criança autista quando ele nasce. Você oferece o olhar, a voz, o tato, o peito, você oferece a mesma coisa. Só que um responde como se isso fosse uma espécie de amparo, de acolhimento e aceita, e o outro recebe como se fosse uma invasão, portanto, recusa. Entende? Então, desde muito pequenininho a gente vê a diferença, e por isso, inclusive, a gente pode fazer o inventário de risco do desenvolvimento infantil, que é as marcações que a gente tem do 0 aos 18 meses dessa recusa. Pode falar. Mas todas as estruturas têm graus? Por exemplo, na neurose, tem. São menos neuróticos mais? Tem, a gente fala de neuroses graves. A gente fala de neuroses graves. Inclusive, a neurose grave, ela fica ali fronteiriça, às vezes, com a psicose fronteiriça, ela fica fronteiriça. Sim, tem graus, tudo tem graus. Pode ser uma neurose grave, né? E nisso, a estrutura do autismo não é diferente, não. Ela também... né? Tem graus. Então, aborda essa formação protetora desse grande outro real ameaçador. Real significa o quê? Imprevisível, contingente, ou seja, não sei de onde ele vai vir, como ele vai vir, e assim por diante. Para a borda poder fazer essa função, ela é composta de 3 elementos: a imagem do duplo, objeto autístico e a ilha de competência, certo? Para que serve a borda? Para proteger. Então, o que acontece quando eu furo a borda? Rápido demais, crise de angústia. Se a borda serve para proteger, quando se invade essa borda, o sujeito entra em crise.
Por que a crise de angústia? Justamente a angústia é a falta da falta. Ou seja, não é que alguma coisa que estava lá foi retirada. Nem estava lá, ou seja, a linguagem que me permite me relacionar com o mundo. Havia uma borda que fazia uma espécie de proteção a partir da recusa, e até essa recusa falhou. Então, a gente tem uma crise de angústia diante desse furo da borda. E aí, para avançar, a gente já falou um pouquinho sobre o duplo e a enunciação artificial, com os exemplos, inclusive, muito interessantes da Donna Williams, né? Sobretudo da Donna Williams, que eu acho que é um dos mais interessantes. Depois falamos sobre os objetos autísticos, no nosso encontro passado. Se tiverem dúvidas sobre o duplo e objeto autístico, fala. Vocês também, se tiverem dúvida, fala, a gente retoma. Os objetos autísticos, que podem ser simples ou complexos, né, flexíveis ou rígidos, e assim por diante. Falamos muito sobre os objetos autísticos a partir do exemplo do Brecht, da Temple Grandin, né? E, finalmente, chegamos no terceiro elemento que compõe essa borda, que são as ilhas de competência, para a gente poder, então, falar sobre qual o grande outro do autista, que é o grande outro de síntese, para ser exata. Vou dar um pequeno resumo aqui sobre as ilhas e a gente volta para o texto, estamos na página 198. Então, veja, por conta dessa recusa em fazer com que o gozo vocal sirva à fala, então não é que você pode fazer todos os testes fonodiológicos e você percebe que a estrutura vocal está perfeitamente conservada, entretanto, a criança não cede ao gozo da fala. Ou seja, a estrutura está lá, e por que ele não usa? Porque a pergunta que os pais falam ele tem alguma questão auditiva? Ele tem alguma questão vocal? Fazem todos os testes, viram o moleque do avesso, tiram todos os exames de imagem, tomografia, ressonância. Não, o aparelho está perfeito. Se o aparelho está perfeito, por que ele não usa este aparelho que está perfeito? Então, tem alguma coisa aí de uma espécie de recusa em se servir deste aparelho, entende? O corpo está lá, eu até poderia utilizá-lo, mas, de algum modo, não se utiliza. A pergunta que norteia e desespera, sobretudo os pais, é essa. Por que se tem a capacidade de falar e não se fala? Mas é uma boa pergunta, realmente. Né? Como é que a gente sabe dessa pergunta? Escutando os autistas. A gente não tem como inferir essa resposta de outro modo que não indo nas autobiografias, tá? E aí, as autobiografias, nós temos livros, nós temos filmes, no Drive tem algumas autobiografias, tem um linkzinho escrito autobiografias, lá tem algumas, tá? Um colega ia colocar 2 filmes lá no Drive, depois eu vou ver se ele colocou. Quem que é que ia colocar? Isso, já estou cobrando. Ele ia colocar 2 filmes, 3 filmes, ó, já achou essa? 3 filmes, de autobiografia também, que são livros que a gente lê que viraram filmes de sujeitos. Então, por que a gente precisa das autobiografias? Quem que vai responder essa pergunta? Você tem um aparelho vocal e não usa. Quem vai responder essa pergunta no seu próprio sujeito que tem um aparelho vocal e não usa? Entende? E é muito interessante, porque em algumas autobiografias, a gente tem, por exemplo, deu branco nele, Brandon, esqueci o nome, é um da Austrália, agora esqueci o nome dele. É interessante, eu já contei para vocês a história dele. Ele foi num congresso, ele era não verbal na linguagem do cotidiano, mas na linguagem facilitada ele era, então ele digitava textos, mas ele não verbalizava, mas ele era capaz de escrever, ele era alfabetizado e era capaz de escrever e ler. Ele foi num congresso sobre autismo, e ele ficou muito incomodado quando a pessoa que estava apresentando o trabalho disse que os autistas não possuem um pensamento organizado, não pensam na verdade. E ele ficou extremamente indignado e foi para casa escrever um texto sobre o modo que ele pensa. E aí, mas serviu para alguma coisa essa violência toda. Serviu para ele ter que se sentir provocado para escrever como ele pensa. Porque se ele não escreve como ele pensa, quem está do lado de fora dessa forma de pensamento, lembre-se que nós temos uma leitura muito narcísica do mundo, se você não pensa como eu, você não pensa. Ou seja, ou bem você funciona no mundo como eu penso que você tem que funcionar, ou principalmente como eu funciono, é claro, porque eu sou um ser nobre, né, e supremo,
Ou bem, você é disfuncional, e aí tem palavras interessantes, né? Disfuncional, por exemplo, é uma palavra que se utiliza regularmente para quem não funciona como se espera que se deva funcionar, né? Então, disfuncional ou sequer incapaz de pensar. Mas está viajando, estou pensando, mas se o autismo é uma questão da alienação, a criança não completa, ela não entra, completa, mas não sai. que seria o se assujeitar ao outro. O falar seria uma forma de se assujeitar ao outro. Então, talvez por isso que não tenha fala. É, exatamente. Perfeito. Está vendo? Ó, Sim, que está... perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Então, vamos tentar entrar aí na página 198 para a gente tentar entender essas perguntas e de que modo, já que o sujeito ele recusa esse gozo vocal, por exemplo, isso leva o sujeito autista a múltiplas dificuldades, por exemplo, de tentar compreender o enunciado do outrinho, de ser compreendido nas relações com o outrinho, de se haver nas relações institucionais, isso leva a uma série de prejuízos, diga de passagem, mas não significa que eles não tenham meios de, digamos, expressar seus sentimentos, expressar os seus pensamentos. Mas a gente precisa entender como eles trabalham e tentar entender como funcionar nessa diferença. Então, abram aí na página 198, vamos entrar aí no último item da borda autística. Ilhas de competência e grande outro de síntese. Né? Vamos lá? Todo mundo achou? 198. Por conta da recusa em fazer com que o gozo vocal sirva à fala, o autista enfrenta múltiplas dificuldades quando tenta compreender os enunciados do outrinho. Como assim múltiplas dificuldades? Uma, por exemplo, não entender sarcasmo, ironia, piada, metáfora, entende? Porque, veja, se você não é íntimo da linguagem, não a utiliza recorrentemente, como é que você vai dar conta de entender quem é tão íntimo da linguagem e utiliza recorrentemente? Então, você já entra em desvantagem nisso, porque se você não organiza sua relação com o mundo e com o corpo pela via simbólica, quando você vai se deparar com pessoas que fazem isso desde muito pequenininho, é claro que você vai ter dificuldade nesse enunciado. Afinal, o mundo todo foi estruturado e organizado pela via simbólica. Então, quem não se comunica pela via simbólica leva desvantagem. Não que seja disfuncional, gostaria que a gente largasse essas palavras de lado. Porque seria mais ou menos assim, o mundo todo ele é estruturado para, por exemplo, pessoas não cadeirantes, certo? Isso significa que você vai entrar no ônibus, tem um degrau. Você vai subir num prédio, tem escada. Você vai descer no metrô, tem escada. Ou seja, a cidade foi toda estruturada para quem tem condições de subir e descer escada. Aí a pergunta que fica é, a deficiência está no corpo de quem não sobe ou desce escadas, ou a deficiência está na estrutura arquitetônica de quem não construiu rampas e elevadores? Então, é interessante a gente repensar aonde está a parte disfuncional da coisa, entende? Então, se o mundo é todo estruturado pela organização simbólica, quem não a acessa, a gente diz que ele tem problemas ou é disfuncional. E aí a gente começa a se autorizar a tratamentos que adequam esse sujeito a esse modo de funcionamento. E exclui. E aí sim, que é aquilo que você escutou, inclusive, no Setembro Amarelo, lá que a gente foi falar sobre suicídio em autistas, que o rapaz está com 18 anos e o neuro diz, não, com 18 anos nem adianta mais nada, não adianta levar na escola, nem terapia, deixa em casa e espera. Espera o quê? Não tem mais o que fazer, porque na cabeça dele, o único modo de existir no mundo é como ele entende que se deve existir no mundo. Mas e se for possível fazer, veja, qual que é o principal papel da análise? Fazer o mundo se tornar mais poroso para o sujeito, certo? Só que eu não tenho como ir lá o mundo e modificar o mundo. Então, fazer o mundo ser mais poroso para o sujeito é tentar fazer com que o sujeito consiga utilizar do seu modo de funcionamento no mundo, de algum modo. Agora, eu vou dizer que o disfuncional é o mundo, tá? Não disfuncional é o sujeito diante do mundo que foi estruturado para pouquíssimas pessoas. Não tão poucas em números, eu digo grupos, né? Se eu pensar em grupos. Então, voltando aí.
Então, essa recusa do gozo vocal, inevitavelmente, leva a múltiplas dificuldades de compreender os enunciados do outrim. Outrim com minúsculo são as relações imaginárias, outras pessoas, tá? Antes de mais nada, as palavras que expressam sentimentos não designam para ele, né, para o sujeito autista, uma experiência interna, de modo que lhe é difícil captar a que elas se referem. A gente não consegue mostrar para vocês um saber, nem ver um sentir. Aprendi a utilizar essas palavras, relata Williams, Dona Williams, como um cego usa a palavra ver ou um surdo ouvir. Eu achei muito interessante a metáfora, né? Tipo, veja bem, né? Veja bem, é até curioso, né? Veja bem, né? Ouça bem. E é curioso, porque, de fato, eu conheço pessoas com deficiência visual que falam, veja bem. Olha isso aqui para mim. Eles usam, e é interessante porque é como se fosse uma apropriação do significante solto do significado, né? E o que ela aponta, eu acho muito interessante isso. Os sentimentos, por exemplo, amor, tristeza, carinho, são significantes, são peças soltas que não vêm necessariamente colados em um afeto. E, na verdade, nunca vieram, de fato, colados num afeto e podem se modificar. Mas é interessante isso que ela aponta aqui, porque leva à excelência a ideia do sucir de significante e significado, de descolar a imagem acústica, que é o significante, do sentido que ela tem, que é o significado. Então, veja, as palavras que expressam sentimentos não designam para ele, para o sujeito autista, uma experiência interna. É só a palavra. A palavra. Aqui, esta é uma palavra que eu posso colocar e tirar, mas ela não designa uma experiência interna. E eu gostei muito da comparação que a dona Williams fez. Continuando, por outro lado, não sabendo ler a enunciação, o autista mal chega a interpretar a entonação e as gesticulações. Disso resultam erros de compreensão. Por exemplo, erros de compreensão, aquele que eu disse para vocês, a criança fez alguma coisa errada e a mãe disse, muito bonito, né? E ele repetiu de novo com um sorrisão no rosto. Ora, ele pegou literalmente a coisa. A mãe, quando diz muito bonito, internamente ela queria dizer uma coisa e externamente ela diz isso. Outra coisa, porque a gente diz isso o tempo todo. A gente diz, tenho vontade de sumir. O que você vai querer jantar? Ou seja, a gente permite o tempo todo sentir uma coisa e dizer outra pelos jogos de linguagem que a gente utiliza, certo? Mas, por exemplo, quando a gente diz, vai lá, coloca uma melancia na cabeça, a gente não quer que, de fato, alguém coloque uma melancia na cabeça, né? A gente, quando diz, que bonito, a gente não quer, de fato, que a pessoa repita porque foi bom. Só que, como há uma dificuldade em ler a enunciação, se tem, portanto, uma dificuldade de interpretar a entonação, os gestos, essa diferença entre o que se pensa e o que se diz, e assim por diante. E daí resultam os erros de compreensão. Por exemplo, vai lá colocar uma melancia na cabeça, vai que o sujeito, de fato, aparece com a melancia na cabeça. Entende? Isso significa que as pessoas têm que aprender a falar com esse sujeito de um outro modo. Ele tem que conseguir suportar, prescindir das próprias metáforas e falar numa fala mais transparente, entende? E aí vem um problema um certo egoísmo das pessoas. As pessoas não querem mudar. Por exemplo, a gente tem falado em relação à questão do racismo, de abandonar determinadas palavras. Por exemplo, hoje não tem cabimento alguém entrar numa loja de móveis e falar em comprar um criado mudo. Eu suponho que vocês vão comprar uma mesa de cabeceira ou uma mesa de apoio. Vocês não vão comprar um criado mudo. Por que a gente não entra mais numa loja de móveis e pede um criado mudo? Porque é pejorativo e tem a ver com aqueles funcionários, né, escravizados que ficavam do lado, né, da cama, com a bandeja na mão, esperando para atender prontamente o seu amo. Então, são expressões que você não usa mais. Mas, quando a gente diz, olha, você vai ter que abandonar essa expressão criado mudo e suportar, fazer um giro aí na tua cabeça para abandonar essa expressão, quantas pessoas de fato topam isso? Quantas pessoas não vão falar, você está de besteira, é só uma palavra,
Entendem? E a gente pode fazer uma lista grande, denegrir, buraco negro. Quantas palavras a gente não tem que abandonar? Mesma coisa com humor. Por exemplo, na década de 60, 70, 80, se vocês assistem os programas de humor, o humor era basicamente fazer piada pejorativa das mulheres, né? E fazer piada pejorativa de outras minorias. Hoje, eu particularmente não consigo rir mais disso. Causa, na verdade, um certo constrangimento pela pessoa estar com essa coisa anacrônica, né? Não estou dizendo que são todos os grupos que já pensam assim, mas o que eu estou apontando, a gente está falando de racismo, de misoginia e essa questão do autismo. Mudar o modo que a gente fala e funciona no mundo não é uma tarefa fácil. Então, mudar para incluir seria uma espécie de disciplina de cada um, entende? Então, se eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de lidar com metáforas, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu vou tentar conversar diminuindo a quantidade de metáforas que eu utilizo, para fazer com que a conversa seja um pouco mais justa nessa relação. Dá para entender a lógica? Então, continuando, porque às vezes a gente quer que só a outra pessoa aprenda como a gente vive e fala, mas a gente continua do mesmo jeito. Seria mais ou menos assim, a gente assiste filme do mundo todo, coloca uma legenda e assiste filme de qualquer idioma. Mas se o filme for lançado no Brasil, nos Estados Unidos, ou se a música for lançada nos Estados Unidos, que você já grave ela em inglês. Caso contrário, nem lá vai tocar. Por exemplo, a Anitta vai gravar nos Estados Unidos em português? Jamais. Será que eles vão se dar o trabalho de escutar a música em português? A gente escuta em coreano, inglês, espanhol. Mas eles se dão ao trabalho de escutar a música em português? Nunca, nunca. Então, entendendo que essa coisa? Ou seja, a gente tem que, de vez em quando, pensar um pouquinho de uma certa mudança de posição em relação a quem está sempre ganhando, né? Bom, continuando aí. Os erros de compreensão. Eles parecem manifestadamente quando se percebe sua surdez ao humor e à ironia, mas estão presentes permanentemente de maneira mais sutil, visto que a significação de um mesmo enunciado conhece importantes variações em função da enunciação. Além do mais, a predominância de referenciais imaginários em seu modo de pensamento cria-lhes obstáculo para captar o valor diferencial do significante, o que se discerne quando constatamos suas dificuldades em aprender conceitos relativos. Palavras como grande, pequeno, largo, estreito, em cima, ao lado, depois, pegar, dar, só assumem uma significação conforme o contexto e de acordo com a relação que elas têm com as outras palavras da frase. Então, veja, o que são os conceitos relativos? Conceitos relativos, por exemplo, eu só sei que uma coisa é pequena se eu tiver uma outra maior que ela para dizer, para comparar. Eu só sei que uma coisa é grande se eu tiver uma outra, entendeu? Vai entender? Então, os conceitos relativos, em cima, embaixo, largo, estreito, grande, pequeno, são conceitos que não andam sozinhos. São conceitos que estão sempre emparelhados com a sua oposição. Isso são conceitos mais difíceis que eles têm de acessar. Em compensação, conceitos que não são, portanto, relativos, eles vão ter mais facilidade. Ou seja, a palavra celular ou carro, que existe em si e não é relativo a um outro, vai ter um acesso mais fácil. A palavra que precisa de um relativo para eu compreender vai ter mais dificuldade. E qual vai ser o máximo da dificuldade? As palavras que têm múltiplos sentidos. Por exemplo, manga. Desculpa, professora. A senhora fez reserva desse laboratório? É porque a gente também fez no mesmo horário. A gente não sabe para onde a gente vai agora. Ah, só um minutinho. Deixa eu pausar aqui rapidinho.
Não, eles só são 10. Aí eles vão lá para a minha sala. Tem ar-condicionado lá, é vantagem. Mas vocês são o quê? Quase 40, não cabem essa capa, no máximo 15 na minha sala. Então, vocês não cabem. Mas o ar lá é ótimo. Que pena. Bom, continuando. Com muita, assim, força de... na verdade, a sala é uma mesa igual essa aqui, ó. Cabe no máximo 15. Então, aquela lá. Não cabe todo mundo. Então, vamos continuar. Então, voltando. Vocês entendem essas categorias dos conceitos? Então, veja. Conceitos relativos vão ser mais difíceis, certo? Conceitos que têm duplo sentido vão ser mais difíceis, porque o sentido, por exemplo, manga de comer ou manga de vestir, ou todos os outros vários conceitos, a gente pensa quantas palavras na nossa língua que não têm sentidos múltiplos. Os sentidos múltiplos são extremamente difíceis, os relativos também. Por quê? Porque, no final das contas, o significante é tomado quase como objeto, como coisa. Entende? Palavra, coisa. Guardem isso, depois a gente volta nessa coisa da palavra, coisa. Diga. A pessoa é capaz de adquirir novos conhecimentos. Tem como ela associar que existem esses dois sentidos? Perfeitamente. Então, com o tempo, sim. Tanto que aquilo que eu já estava te falando, por exemplo, qual que é a dificuldade de diagnosticar autismo leve na idade adulta? Exatamente. Isso. E aí você vai percebendo que o funcionamento dessa pessoa que receberia um diagnóstico de autismo na infância, mas mesmo que assim, sem ajuda, com todas as lapadas da vida, chegou ali na idade adulta, chegou na faculdade, passou da faculdade, está no mestrado e assim por diante, essa pessoa ela já foi adquirindo esses conhecimentos, nem que seja para utilizá-los de um modo formal. Por exemplo, você pode... mal comparando, estou mal comparando porque eu não estou comparando diagnósticos, mas, por exemplo, a dislexia, significa que a pessoa que tem dislexia vai escrever errado pro resto da vida? Não. Embora ela, por impulso, troque determinadas letras, ela pode perfeitamente conter este impulso e falar, opa, raciocina. Entende? E frear essa troca que costuma vir, agora quando fica mais ansiosa, quando fica, por exemplo, vai fazer uma prova muito ansiosa, horário marcado, etc, etc. Aí começa a errar tudo. Inclusive, por isso, às vezes, tem mais tempo de prova, dá outras condições, entende? Vai fazer uma sala separada, porque a pessoa, quando ela está muito ansiosa, muito nervosa, aquilo que ela já aprendeu a se organizar, desorganiza. Ok, mas significa que isso vai acontecer para o resto da vida? Não, à medida que a pessoa ela vai avançando para momentos da vida dela em que ela está mais segura com o que ela está fazendo, porque ela vai fazendo escolhas, não é? Por exemplo, na escola você tem que estudar tudo, gostando ou não gostando. No ensino médio você tem que ser especialista em tudo. De geografia a física, você tem que ser especialista nesse negócio. O que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Ensino médio, vamos combinar que... Nossa Senhora, que negócio complicado. Agora, por exemplo, você entra na faculdade, você já escolheu estudar numa via e determinados conteúdos que te interessam mais. Então, é muito provável que você vai cometer cada vez menos erros, você vai ter cada vez menos crises e assim por diante, entende? Então, sim. Isso aqui não é uma condição absoluta, é um ponto de partida. Agora, ponto de chegada, aí... Né? Bom, continuando então, só queria que vocês entendessem essa dificuldade dos vários conceitos. Vamos para a citação, né? Carmen, o que você quer falar? Eu só vi que você digitou aqui. Não, é só porque você estava falando na faculdade, a gente já escolheu mentira, né? Porque aí vem a estatística e fundo real. Mas agora vai ser só uma disciplina de estatística, não vão mais ser duas. Continuo sem entender por quê. Porque só tem uma disciplina de estatística para quem vai fazer pesquisa quantitativa. Eu faço pesquisa quantitativa há 30 anos e não preciso de estatística desse nível, tá? Eu falei só para te provocar. Ela odeia estatística. Eu também sou péssima em estatística, tá, gente? Assim, compartilho, não sei se vocês foram bem em estatística, mas outra disciplininha complicada, né? Mas vamos lá. E vocês ainda fazem 1 e 2 ainda, né? Vai só ser uma depois. Bom, continuando aí na citação da página 199. Para fazer com que o autista compreenda os conceitos de grande e pequeno, seria preciso poder comunicar a ele a sua significação, partindo de uma percepção literal
isso é pequeno, no sentido absoluto do termo, e aí você vê o sentido invariável de grande. Infelizmente, isso é impossível, certo? Então, o que é impossível? Impossível, veja, só voltando aí essa citação para a gente entender bem. Fazer com que o autista compreenda os conceitos de grande e pequeno, seria preciso poder comunicar a ele a sua significação partindo da percepção literal. Isso é, então, qual que é a definição literal de pequeno? Não tem uma definição literal de pequeno. Pequeno é sempre relativo. Por exemplo, eu posso dizer que essa garrafa é pequena, mas se eu comparar essa garrafa com essa chave, ela é grande. Eu posso dizer que essa chave é pequena, mas se eu comparar com um grão de arroz, ela é grande, e assim sucessivamente. Então, eu não teria como oferecer uma compreensão literal de um conceito relativo. Engraçado, é simples e é complexo, não é? É simples e é complexo. Então, como é que você explica alguém que tem uma percepção absoluta das coisas, como é que você explica algo relativo para quem pensa absoluto? Pensem que vocês vão ter que pensar nisso, né? Então, como é que você explica um relativo para quem pensa absoluto? Tranquila, tá aí? Continuando. Página 200. É por essas razões, dentre outras, que, mesmo para os autistas de alto funcionamento, a conversação acaba sendo difícil, porque resume um deles. As pessoas dizem as coisas de jeitos diferentes. Com isso, acrescenta Nasser, não é a complexidade de uma língua que cria problemas para os autistas. De fato, é mais provável que ela os ajude. A gramática, as regras, isso ajuda, isso não é um problema, não são as regras gramaticais do português que cria dificuldade de fala, não é isso, é o fato de que cada um fala de um jeito, né? De fato, é mais provável que ela os ajude, na medida em que, quanto mais complexidade nela houver, menos uma palavra correrá o risco de ser polissêmica, ou seja, de ter vários sentidos, ser ditos em vários contextos, né? Quanto mais regras e estruturas, menos o autista tem de se apoiar em sua intuição e no contexto. Um sentido por palavra seria o ideal para eles, ou seja, que cada palavra possuísse só um sentido. Agora, que língua é essa que cada palavra possui só um sentido? Em português não tem nenhuma palavra que eu me lembre que tem só um sentido. A gente pega uma cor, amarelo. Amarelo pode ser referência, mesmo que eu não concorde, acho meio problemático, mas está lá no IBGE. Amarelo faz referência a um grupo de pessoas, japoneses, chineses, coreanos, é um grupo grande, certo? Amarelo pode ser a cor de alguém com hepatite. Você está amarelo hoje? Amarelo pode ser a cor, efetivamente, de um lápis de cor, e assim sucessivamente. Pense, amarelo pode ser, você amarelou, tipo, você não teve coragem de fazer uma coisa ou outra. Olha que eu só peguei um, amarelo, já achamos 4 sentidos. Se a gente continuar conversando aqui, a gente acha mais de 20. O objeto também, me diz um objeto que tem um sentido único. Cadeira não tem um objeto único, quer ver? Cadeira é o nome do seu quadril. Cadeira é o lugar onde você está sentado. Dor nas cadeiras. Não, mas isso é uma falácia, é uma gíria. Não importa. A língua, ela é polissêmica, no sentido de que eu posso pegar qualquer palavra. Não é gíria, é um uso da língua. É um uso da língua. Não importa. Todo uso da língua é, em alguma medida, popular. Depois entra para o dicionário. Primeiro a gente usa, depois o dicionário vai lá e coloca. Inclusive, por que o dicionário está em constante atualização? Porque a língua é viva. Eu te desafio. Tente achar uma palavra que não seja polissêmica. É interessante isso. E aí vem uma dificuldade para alguém que quer entender o absoluto daquela palavra, sendo que ela não se resume ao absoluto, né? Quanto mais regras e estruturas, menos o autista vai ter que se apoiar em sua intuição e no contexto. O sentido por palavra seria o ideal para eles. Não se teria que expressar mais nitidamente que o ideal do autista reside numa codificação do mundo pelo signo, ao passo que a sua representação significante parece demasiado incerto para eles. Williams confirma que um mundo seguro e sem riscos pode ser criado por ela num microcosmos de nomes destinados propriamente para cada uma das coisas.
ela queria viver num mundo coerente, bem provido de referências fixas, funcionando segundo regras absolutas. De vez em quando, até vontade de funcionar em partes, com regras absolutas, de outros seria um problema, porque o mundo ficaria parado na época em que essas regras absolutas fossem definidas. Já pensou se as regras absolutas tivessem sido definidas assim, na Idade Média? E a gente estava lá, como é... Então, assim, não é de todo ruim que as regras não sejam absolutas, mas cria uma dificuldade a mais para quem tem dificuldade com essa ideia. Como o simbólico não chega a amainar o caos do seu mundo e das suas emoções, alguns autistas desenvolvem estratégias notáveis para suprir sua debilidade. Essa ideia é muito interessante. Veja, para que serve o simbólico para o neurótico? Organizar o caos do mundo. Por que a criança brinca? Para se organizar. Inclusive, por isso que é importante brincar. Quando a criança não brinca, ela se desorganiza, que é um dos problemas que a gente tem da invasão dos eletrônicos para as crianças. Se elas não brincam com o corpo, com a linguagem, com a voz, com o olhar, com toda a pluralidade de possibilidades de se haver com o mundo, ela se desorganiza. Então, para que serve o brincar? Para organizar o mundo. Para organizar a minha relação com o mundo e avançar nessa ideia de que, olha só que interessante, para que serve a linguagem fundamentalmente? Para amainar, né, a partir da organização, o mundo e as emoções. E até interessante, porque a criança está angustiada. Aí você diz, você está angustiado porque você está sentindo falta de X. Aí a criança, Aí passa. Como se, de algum modo, ao dar uma palavra que consiga contornar aquela angústia, a angústia contornada possa amainar. Deu para entender a lógica? Agora, se o sujeito não é organizado pelo simbólico, o que contém essa angústia? Que a palavra serve para conter a angústia, não serve? Então, continuando. Eles têm em comum uma procura pelo controle e pelo absoluto, mas apresentam uma variedade bastante grande. Podem passar pela invenção de um mundo, pela busca de regras imutáveis, pela apropriação de um saber totalizante do mundo restrito, etc. Um grande número de crianças autistas fica absorvido por uma preocupação exclusiva e incomum com relação, por exemplo, a linhas de ônibus, nomes, calendários, astronomia, plantas carnívoras, peixes, árvores genealógicas de famílias reais, horários de trens, isoladores térmicos, furacões, né? Ou seja, várias crianças, vários autistas, mas a gente percebe isso mais nas crianças, porque, de novo, à medida que ele vai crescendo, algumas coisas se reorganizam de outro modo. Mas as crianças aí, antes da alfabetização mesmo, 3, 4, 5 anos, você tem crianças que aparentemente não são verbais, mas quando abre a boca para pronunciar, por exemplo, nomes de países e capitais, falam. Aí você tenta, então ele fala, aí você tenta conversar, não sai nada. Aí ele vai pronunciar nomes de países e capitais, sai tudo. Nomes de bandeiras, países, capitais. Consegue entender a lógica? Por quê? Ora, o nome de países e capitais tem um controle sobre isso, tem um rigor, tem uma coerência. Claro que quando muda, tipo, eu lembro de uma crise quando a República Tcheca mudou para Tchequia. É grave, né? A República Tcheca agora é Tchequia. Né? E os países, eles, vez por outra, modificam. Vocês viram que a Índia está pensando em mudar de nome? A China também? Parece que eles estão voltando atrás, não é? Mas seria interessante mudar, afinal é o nome que foi dado pelos colonizadores, né? Eles tinham um nome antes. Né? O Brasil não tinha um nome de país antes exatamente, mas poderia pensar em algum. Continuando aí. Então, veja, essa preocupação exclusiva em relação a linhas de ônibus, tem uns que, inclusive, sabem o nome de todas as farmácias, essas coisas todas, contam Fusca na rua, de modo que as descrições psiquiátricas do autismo incluem, entre as suas características, e com razão, uma preocupação total com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesse, anormais em intensidade ou foco. Perceba que a palavra anormais vem da psiquiatria. Já disse para vocês que eu me incomodo um pouco a palavra disfuncional, anormal, porque é como se qualquer padrão que não fosse o neurótico fosse, portanto, de algum modo, anormal. Isso me incomoda um pouco.
Mas o fato é que você tem, eu utilizaria, em vez de anormal, específico. Por exemplo, um padrão específico de interesse e intensidade ou foco, de assunto, interesse, intensidade ou foco. Com relação a essas ilhas de competência, os sujeitos mostram mais frequentemente um apego e interesse excepcional que testemunham a sua aptidão de captar o gozo. Essa parte é muito importante, guardem ela, circulem bem. Foi notado muito cedo, especialmente por Asperger, que essas componentes da borda são as mais aptas para abrir para o social, pela derivação dos centros de interesse que podem suscitar. Elas constituem fontes do desenvolvimento do gradiente de síntese, que a gente vai estudar logo, logo. Então, veja, as ilhas de competência, que é o terceiro elemento da borda, é provavelmente aquela que tem maior aptidão para capturar o gozo. E que ilhas de interesse são essas? Por exemplo, linhas de ônibus, nomes, calendários, países e capitais, certo? Tem talvez a maior potência para capturar o gozo, porque como elas são de significantes, eu posso levá-las para qualquer lugar. O objeto autístico ainda tem que ficar carregando ele, porque ele é efetivamente um objeto, entende? As ilhas de interesse não são necessariamente palpáveis, físicas. Então, eu a levo a qualquer lugar, porque eu a levo, de algum modo, em palavras, mesmo que com essa característica do significante, descolado do sentido que a gente estava falando, ok? Mas por que tem a maior aptidão para captar o gozo, primeiro ponto, e também porque tudo que interessa a esse sujeito não veio do nada, foi retirado do meio social. Se eu me interesso por linhas de ônibus, as linhas de ônibus existem na cultura. Se eu me interesso por números de telefones existem na cultura. Ou seja, eu tive que, de algum modo, perceber que o mundo existe para ir lá capturar esse interesse. Para ter um ponto de conexão com o outro também. Perfeito. Se alguém sabe a respeito... É por aí que a gente entra. E, normalmente, a gente entra por isso. Então, as ilhas de interesse, interessa a ele, interessa a mim, que quero saber do que ele se interessa. Então, nós queremos saber o que interessa. Então, ao invés de eu colocá-lo numa mesinha e planejar, hoje você vai fazer esta atividade, não. Eu vou tentar descobrir o que ele se interessa. E como que eu vou descobrir o que ele se interessa? Conversando com quem convive com ele há mais tempo, pela anamnese, por exemplo, e também dispondo de inúmeros espaços, objetos e ferramentas para ver o que captura o gozo dele naquele espaço, entende? Isso significa que a gente dá uma autorização para sessões de investigação que não tem nada planejado, nada previamente determinado, são investigações. E até interessante, quando você vai conversar com os pais sobre isso, como é que vai ser essa avaliação inicial? Eu vou investigar o interesse do seu filho. Como que você vai investigar? Ele vai entrar na sala, eu estarei lá também. E depois a gente vê o que acontece. Porque o único modo, e é interessante que quando você explica isso para os pais, aí você fala assim, como seria no seu caso? Você, se fosse a um psicólogo, você não ia querer que ele abrisse a boca antes. Ele que nem te conhece, já pensou? Quem é você para me dizer isso ou aquilo se você nem me conhece? Do mesmo modo que um psicólogo, você entraria e ele diria, o que te traz aqui? Me fale de que modo a análise pode te ajudar? Do mesmo modo que ele ficaria aberto para receber o que é seu, a gente vai ficar aberto para receber o que é da criança. Mesmo que isso implique em receber em movimentos, em gestos, em escolhas de objetos, entendem? Bom, continuando aí. Então, a aptidão para captar o gozo, as ilhas de interesse têm, e a segunda coisa, elas são as mais aptas para abrir ao social, porque elas vieram do social. Tudo bem? Página 201, a gente avança para os números primos. A curiosidade de Oliver Sacks, com relação a certos autistas prodígio, cria oportunidade para introduzir fenômenos. No final dos anos 1960, o neurologista encontrou 2 autistas gêmeos que dispunham de excepcionais talentos como calculadores, e ficou intrigado com um dos seus comportamentos. Então, Oliver Sacks, vocês se lembram dele, quem nunca leu, leia,
Ele tem um livro divertidíssimo que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, também um outro de alucinações musicais e tantos outros. Tempo de Despertar. Então, Oliver Sacks é um neurologista que morreu, acho que ano passado. Acho que foi o ano passado, bem recente, deve fazer um ano e pouco. E ele foi o que encorajou a Temple a escrever a autobiografia. É ele que disse para a Temple que a ciência só avançaria a saber sobre os autistas se os autistas começassem a dizer sobre si. Então, o Oliver Sacks, ele é um neurologista que escrevia os casos clínicos, os livros são muito divertidos, só que ele escrevia ficcionando os casos clínicos, então são escritos com muito humor também. Depois tem a análise do caso, segundo a neurologia, mas a primeira parte do caso são sempre uma escrita, não do caso em si, como se a pessoa fosse uma chave a ser analisada. Isso que é o diferencial da escrita dele, e é muito parecido com a psicanálise nesse sentido. Ele vai escrever sobre o encontro dele com aquele paciente. De que modo a análise daquele paciente se deu a partir do que aconteceu entre eles, do que eles conversaram, do que ele falou, do que o outro falou, do que ele respondeu. Entende? Quem já leu talvez se lembre disso. O livro não fala só sobre o paciente como se o profissional não estivesse lá. O livro fala sobre um profissional que está lá também. Isso é bem legal. A gente tem na nossa área, sobretudo, vários TCCs, dissertações e teses que estão caminhando nessa direção, inclusive vários escritos em primeira pessoa do singular, tá? Vários escritos em primeira pessoa, a genia dela é escrita em primeira pessoa, por exemplo, a dissertação, né? Essa coisa de escrever em primeira pessoa, isso é coisa de doido, né? Coisa da nossa área, obviamente. Porque para a ideia de uma certa noção limpinha da ciência, de neutralidade, você escrever em primeira pessoa de singular é uma aberração. Mas sim, nós temos vários trabalhos nesse sentido. E é interessante. Tem aí o seu motivo. O Oliver Sacks era um desses. Ele escrevia em primeira pessoa os casos clínicos dele, e ele escrevia, sobretudo, sobre as impressões dele no encontro com o paciente e de como que ele decidiu, a partir não só de saber neurológico, mas de informações que ele obtinha daquele encontro, como que ele decidiu conduzir o caso. Por exemplo, esse do homem que confundiu sua mulher com chapéu era um professor na faculdade de música, um músico brilhante, que estava com um quadro de afasia, em que ele confundia objetos. Entretanto, quando ele fazia o percurso rotineiro da vida, movido por música, ele não errava. Então, ele tinha uma melodia de comer, uma melodia de se vestir, uma melodia, de tal modo que quando ele musicava o fazer dele diário, ele não se perdia. E aí, o que o Oliver Sacks disse foi basicamente, ele próprio desenvolveu a melhor técnica possível. Nenhum profissional teria desenvolvido melhor. Ele, como músico, encontrou um modo de se haver com a afasia melhor que qualquer medicação ou treinamento. A recomendação dele é, canta. Canta para tudo. Então, e é muito bonito o caso clínico do modo que ele narra, né? Então, voltando, quem é Oliver Sacks, a gente já falou. Então, a curiosidade de Oliver Sacks em relação a esses comportamentos. Ele disse o seguinte no final de 1960. Eles estavam sentados juntos em um canto com um sorriso misterioso e secreto, um sorriso que eu nunca tinha visto antes, desfrutando um estranho prazer e paz que agora pareciam ter. Furtivamente, para não os perturbar, eu me aproximei, pareciam absortos em uma conversa singular. Vou ler uma página. Eu não vou ler tudo, não, tá? A citação dele é grande. Uma conversa singular, puramente numérica. John dizia um número de 6 dígitos. Michael ouvia, assentia com a cabeça, sorria e parecia saborear o número. Em seguida, ele próprio dizia um número de 6 dígitos, e dessa vez era John quem o recebia e apreciava com prazer. À primeira vista, lembravam 2 connoisseurs provando vinho, né? A pessoa que prova vinho. Partilhando gostos raras apreciações. Sentei-me quieto, sem que eles me vissem, hipnotizado, perplexo. Olha que coisa linda. Ele, na posição de observador. É interessante isso, veja, ele só pôde constatar isso porque ele não interferiu. Porque ele observou a cena e ele próprio disse, sentei-me quieto, sem que eles me vissem,
hipnotizado, perplexo, tentando entender como eles trabalham, como eles saboreiam esses números, com a satisfação gozosa de quem saboreia um vinho. É bonita essa cena, mas é interessante essa posição que coloca de investigador. Diga. Você está falando essa posição do Oliver Sacks, né, que ele assume, e como é rico isso, né? Porque na clínica psicanalítica é bem por aí, né? É o encontro. É a partir do encontro com o outro, com o sujeito autista, em que toda essa riqueza e preciosidade surge, e que a gente tem a oportunidade de, como você falou, saber como ele funciona, saber o que ele gosta, quais são os seus interesses, e que isso é completamente oposto ao protocolo, né? O protocolo é algo que está dado de antemão, e não abre para a riqueza que o encontro traz, né? O protocolo empobrece tudo. É muito bonito mesmo, muito lindo. Eu acho bonito, e veja, ele não é psicanalista, ele é neurologista, mas ele chegou num ponto comum com a psicanálise muito interessante, que é, eu tenho que aprender, não o contrário. Às vezes a gente vai em determinados protocolos, como você disse, algumas abordagens, a gente vai com, eles têm que aprender, porque há uma deficiência lá, porque há qual foi a palavra que eu falei aquela hora? Uma disfuncionalidade lá, então eu tenho muito para ensinar, e eles têm muito para aprender, que é uma posição meio arrogante também, né? E aí ele se coloca numa posição de quem, e aí é uma posição ética com a psicanálise, inclusive, essa posição de que, olha, eu tenho um baita interesse em te escutar, né? O desejo do analista é o desejo justamente de escuta, né? E ele se coloca ali nessa posição de escutar. O escutar, lembre-se que é com todos os objetos funcionais possíveis, né? Mas essa posição de receber, e não de dar, não de oferecer, mas de receber mesmo. Então, depois leiam essa citação inteira dele, porque ele vai falar basicamente de uma espécie de jogo. E aí ele percebeu que os dois jogavam, eles estavam jogando, era um jogo de números, né? Um lançava um número de 6 dígitos, o outro esperava e apreciava e recebia. Depois era a vez do outro. Depois era a vez do outro. Havia um jogo. Então, tem uma comunicação, tem uma interação, tem um jogo. Só que é um jogo de números primos, de 6 dígitos, o que eu não sei fazer. Eu sei só os números primos. O zero é primo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... Acabou aí. Ou seja, eu cheguei em 2 dígitos. Vocês sabem passar do 17? Eu não sei tanto do 17, não. 20 o quê? 23, é? E depois 23? Será? Tá vendo? Acham. Eles estavam aqui brincando de números primos de 6 dígitos, coisa que nós não fazemos. Tem alguma coisa muito interessante ali. E aí ele vai procurar sobre isso. É uma língua secreta, é um jogo específico, qual o propósito desse jogo, né? E leiam a citação toda, né? E aí, então, ele escreve um artigo, passando para a página 205. Após ter publicado um artigo sobre os autistas prodígio, Oliver Sacks relata ter recebido uma correspondência abundante, vinda particularmente de pais autistas, que queriam, então, contar aquilo que eles próprios tinham observado. É como se ele tivesse aberto a caixa de Pandora, que ninguém observava os autistas, de repente ele observou, que o livro dele, inclusive, é muito bonito. Esse livro tem traduzido para o Brasil, está dentro do Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, está o caso desses meninos autistas, tá? Esse livro eu tenho, mas ele deve ser fácil de achar em PDF também, não é? Eu tenho os livros dele. Mas está dentro desse Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, está esse caso dos meninos autistas. Vou ver se eu acho o PDF para colocar lá, se alguém achar antes de mim, me avisa. Depois que ele publicou, é como se ele tivesse aberto uma caixa de Pandora. Lembrando, isso foi em 1960, ou seja, antes das autobiografias começarem. E foi daqui, inclusive, que veio essa coisa da Temple também publicar a autobiografia dela. E, de repente, é como se todo mundo falasse assim, peraí, temos um dizer, temos um observar, temos um saber, como é que funciona isso? Demorou um pouquinho, só 1960 anos. Mas
E aí ele escreve assim, continua na 205. Nessa categoria estavam os parques, pais muito inteligentes de uma criança muito talentosa, porém autista. A filha dos Park, ela era uma exímia desenhista e também muito habilidosa com números, especialmente quando bem pequena. Ela fascinava-se com a ordem dos números, especialmente os primos. Esse sentimento singular pelos números primos, evidentemente não raro, C.C. Park escreveu-me sobre uma outra criança autista que ela conhecia, a qual enchia folhas de papel com números escritos compulsivamente. Eram todos primos, observou ela e acrescentou. São janelas para um outro mundo. Olha que bonito quando você quer observar, né? Posteriormente, ela mencionou uma experiência recente com um jovem autista que também sentia fascinação por falar de números primos e percebia instantaneamente como especiais. De fato, a palavra especial precisava ser usada para provocar alguma reação. E aí, só um parêntese, significa que todos os autistas vão se interessar por números? Não, número é uma das possibilidades de interesse. A gente está falando de ilhas no plural de interesse, número é uma delas, né? Então, há alguma coisa de especial, Joey, nesse número, 4875? E o Joey responde, só é divisível por 3,25. Sobre o outro, 7241, é divisível por 13 e 557. Não tenho para isso não, tá, gente? E sobre 87, com a calculadora do lado, quem sabe, né? E sobre 8741, é um número primo. Park comenta, ninguém na família dele incentiva seus números primos. Eles são um prazer solitário, né? E aí, vejam, voltem lá naquela parte do texto que ele fala que as ilhas de interesse, além de ser capaz de capturar o gozo, ou seja, um sujeito é capaz de ficar horas e horas e horas em torno dessa ilha de interesse, é uma abertura social. Mas, se ninguém interpretar como uma abertura, se torna uma experiência solitária. Mas é uma abertura social. E quando você se interessa, eles querem te mostrar. É interessante isso, eles querem compartilhar esse interesse. Mas é necessário que apareça alguém que se interesse, entende? E não interrompa, proíba ou qualquer coisa assim. Senão vira um prazer solitário. 206, para a gente ir fechando. Visto que o interesse pelos números primos encontra-se nos autistas com certa frequência, e até mesmo naqueles que não são exímios calculadores, o fenômeno merece que nos detenhamos. Qual é o atrativo que eles encontram nesses números? Invocar a busca por uma ordem ou por regras não pode ser nem um pouco convincente, visto que a lista deles não faz surgir nenhuma regularidade. Não há fórmula que permita encontrar o número primo imediatamente superior aos números primos já conhecidos. Sabe-se somente que há uma infinidade deles e que eles vão ficando mais raros à medida que vão progredindo dos números inteiros. Então, a pergunta é, por que esse interesse? Por que os números primos, os números de modo geral, conquistou o interesse desse grupo de autistas? É uma boa pergunta. Não temos a resposta, mas é uma boa pergunta. Por que bandeiras? Por que números? Por que capitais? Por que países? Enfim, por que esse tipo de interesse? Então, a pergunta que fica é, o que é um número primo para um sujeito autista? Gente, excelente pergunta. Agora a gente vai ter que responder. O que é um número primo para um sujeito autista? E aí, continua. É um número no qual não há nada. O que significa um número no qual não há nada? Em 4187, afirmava ele, não tem nada. O que você quer dizer com nada? Que não tem 2, nem 3, nem 5, nem 11, não tem 13. Vocês entenderam? Viu? Porque você não pensa como ele pensa. A debilidade de quem? Hã? O 13 também não tem. Veja, por que esse número 4187, né? Por que interesse por ele? Porque ele não tem nada. Como assim não tem nada? Ele não tem 2, não tem 3, não tem 5, não tem 11, não tem 13. É um número que o número primo não deixa margem, porque é ele só mesmo. Acho que a gente achou algo próximo, não deixa margem. Guarda essa palavra, significante vai ser importante. Ele não deixa
nada, margem, são palavras que vão ajudando a entender. Continue, veja. O número que dá no vazio não tem outra referência que não seja ele mesmo, e mostra ser um começo absoluto. Sobre essa coisa de um ser absoluto, de um começo absoluto, de uma palavra absoluto, recomendo demais que vocês leiam um conto do Jorge Luiz Borges, que chama Funes o Memorioso. Não sei se alguém já leu, se não leu, leia, é um conto curtíssimo, curtinho, vou mandar lá no grupo, chama Funes o Memorioso. Funes o Memorioso, talvez ele nos traga com o Jorge Luiz Borges conseguiu construir num personagem essa ideia do absoluto, da ideia de desejar e tentar executar uma palavra para cada sentido, uma língua não polissônica, de um modo exemplar. É um conto maravilhoso, chama Funes o Memorioso. Leiam, uma sentadinha vocês leem. Ele é curto, é um conto, tá? Mas talvez dê uma ideia bem interessante para vocês sobre esse pensamento autístico que vocês estão com dificuldade de pensar, porque temos um personagem que vai fazer toda uma justificativa do seu modo de pensar, ali no Jorge Luiz Borges. Então, o número que dá no vazio não tem outra referência que não seja ele mesmo e se mostra ser um começo absoluto. O que caracteriza, segundo os matemáticos, reside no seu papel análogo dos elementos da química. Ele constitui um elemento não decomponível de parecer ser fundador. Para um sujeito que quer aprender tudo pelo intelecto, pode parecer uma baliza fascinante. Ele responde, sem dúvida, à procura de referências fixas no mundo ordenado, permitindo lutar contra o caos e com o qual a criança autista é confrontada. Busca relatada por Williams, e que ela tenta saciar nos anuários e catálogos. Tammet, quando remete à sua atração pelos números primos, a percepção de estruturas de base do seu mundo numérico, parece desenvolver uma intuição semelhante. Sempre que identifico um número como primo, escreve ele, uma sensação irrompe a minha cabeça. Percebem como o gozo está na borda? As ilhas o gozo autístico está na borda. A borda é composta por 3 elementos: duplo, objeto autístico, ilhas de interesse. Veja, sempre que identifico um número primo, uma sensação irrompe a minha cabeça. Ou seja, o número primo causa uma experiência gozosa, uma experiência muito interessante, que faz com que ela busque outro número primo. E outro número primo, a repetição. Aonde a coisa repete, há gozo, não? Afinal, para que serve a repetição? Aonde tem uma repetição, a gente tem algum tipo de gozo. Então, é interessante a gente pensar. Então, na parte central dianteira, difícil de explicar em palavras. Olha que interessante isso. Uma sensação irrompe na minha cabeça, na parte central dianteira. Ela tem até uma localização central dianteira, né, onde rompe essa sensação. Olha só que coisa. Parece difícil de explicar em palavras, parece-lhe bonitos e especiais, de modo que ele olha sem parar para eles, para esses números, porque sua solidão entre os demais os tornam visíveis e interessantes. Quando, na hora de dormir, ocorre de seu pensamento ser invadido pelos números, ele nunca tem a sensação de se perder. Olha que bonito isso. Volta para a coisa da borda que você estava falando, de se perder. As formas dos números primos são, para ele, como postes indicadores. Gente, isso é bonito demais. O que são esses postes indicadores? Imagina que você está num lugar completamente desnorteado, sem saber exatamente por onde entra, por onde sai, para onde vai. Quando ele pensa nesses números primos, é como se o ambiente se organizasse. Como se os números fossem postes indicadores, mapas, Google Maps, enfim. Isso que a gente se organiza, porque a gente se organiza pela linguagem. Pense, o jeito que a gente pensa. Não sei se... É porque é necessário que vocês entendam como vocês funcionam para tentar entender como funciona a diferença, né? Mas pensem como vocês funcionam. Por exemplo, você nunca andou num lugar. Nunca. Isso parece assustador. Aí você liga o Google Maps e ela faz, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita. Você chegou ao seu destino. Ufa. Tem a menor ideia por onde eu andei, onde eu passei, como eu cheguei, não sei fazer aquele caminho de novo, mas de algum modo, entende? Isso dá um certo acolhimento, um certo conforto, pelo simples fato de que a mulherzinha do Google me mandou fazer uma coisa, eu obedeci completamente, eu sou uma pessoa que obedece o Google Maps, o que é perigoso às vezes,
Diga de passagem. Não, então, eu tenho um casal de amigos que foi sequestrado saindo da Leroy Merlin, em São Paulo. Aí, quando você sai da Leroy Merlin, tem uma bifurcação, num lugar vai parar numa armadilha, onde eles pegam o bobo que seguiu o Google Maps, e no outro você volta para a cidade, né? Para Leroy é meio afastadinha. Eles viraram, seguindo o Google Maps, aí ele já tinha um pessoal esperando, quem vira no Google Maps, sequestraram, colocaram a esposa dele em cativeiro, levaram ele para sacar dinheiro, não sei quantos comércios na periferia da favela, um inferno. Aí depois que conseguiram sacar, fazer empréstimo e sacar, fazer tudo que arrancaram de dinheiro, aí soltaram ela e eles foram embora. Não, era o dinheiro especificamente, mas é o terror. Aí eles foram da delegacia, o policial falou assim, mas todo mundo sabe que não pode virar naquela rua. Aí ele disse, mas se todo mundo sabe, por que não faz alguma coisa? Você está perguntando demais? Gente, isso é assustador, tá? Isso é assustador, eu acho assustador. Mas, veja, a linguagem nos organiza, certo? Tanto que quando uma criança está com medo do escuro, ela grita, você nem precisa ir até lá, você grita do seu quarto, tá tudo bem, meu filho. Aí a própria fala já... a criança já dorme. A linguagem nos ampara, nos acolhe, nos organiza, certo? Para o autista, não. Então, essa estrutura da linguagem que serve para todos os neuróticos, para o autista não serve. Ele vai precisar se amparar, não na linguagem como todos nós, neuróticos, mas nas ilhas de competência, que ele escolheu especificamente. Por exemplo, o número primo. Agora, o número primo serve para todos eles? Não, para alguns. E é necessário saber quais, mas veja. E aí a gente termina nessa partezinha e marquem esse parágrafo, que ele é muito importante, esse próximo. Em primeira análise, pois, os números primos são as fontes de satisfação para os autistas, porque constituem referenciais tranquilizadores. Ou seja, eles ocupam para o autista um lugar semelhante a que a linguagem ocupa para o neurótico. Tudo bem? Não são as dificuldades que hoje em dia continuam não transpostas do cálculo de sua ordem de sucessão que lhes interessam. Testemunham, sobretudo, que cada um dentre eles constitui um objeto particularmente admirável, cuja contemplação na textura os alegra. É preciso sublinhar que os números primos evidenciam a existência de dois tipos de signo, os compostos e os indecomponíveis. Os compostos repousam nos números primos, que os engendram, ao passo de que estes dão no vazio. Eles surgem ex nihilo. Ex nihilo, depois a gente vai voltar nisso, porque não dá tempo hoje, é um conceito importante da psicanálise, tá? Ex nihilo. Inclusive, nós temos ali no seminário 7 uma explicação bem interessante, a gente precisa voltar. Nihilismo, disso? Nihilismo? Não. Ex nihilo, depois a gente volta no ex nihilo, tá? Guardem, esse conceito é um conceito. E constitui elementos de base da sequência de números. Daí sua afinidade com o significante mestre. Significante mestre é o S1 das fórmulas, elemento base da linguagem. Contudo, este último difere de um número primo, porque descompleta a cadeia significante e a sua capacidade de ordená-la lhe vem de outro lugar. Não é inerente à ordem simbólica, origina-se de uma decifração do gozo do sujeito. Quando se recorda que cortar a conexão do gozo com o significante está na base da principal defesa autística, parece que o atrativo do número primo reside para o autista na sugestão da existência de um signo primeiro capaz de ordenar por si só a ordem simbólica, sem ter que apoiar no gozo do sujeito. Olha que interessante essa parte. Esse último pedacinho aqui, ó. Quando se recorda que cortar a conexão do gozo com o significante, né, está na base da defesa autística. O que é a base da defesa autística? Voltem lá quando a gente falou lá atrás que ele não se organiza no simbólico. Se ele não se organiza no simbólico, significa que o simbólico não faz amarração com o modo de gozo no mundo, certo? Então, cortar a conexão do gozo com o significante, porque o significante não é a matriz, a primeira base do regime simbólico, da organização simbólica. Então, a primeira defesa do sujeito autista é cortar a conexão do gozo com o significante. Essa é a primeira base. Aí, continua aí.
Parece que o atrativo do número primo reside para o autista na sugestão da existência de um signo primeiro, capaz de ordenar por si só a ordem simbólica. Por isso que eu queria que vocês lessem o Funes o Memorioso, vai ficar mais claro. É como se, veja, nós todos, Libra de carne, neuróticos, no encontro dessa Libra de carne com a linguagem, nós temos um atravessamento da língua pela via da enunciação dos signos, a enunciação do significante, que nos organiza. Então, eu ganho um nome, eu ganho um gênero, eu ganho, esse aqui é mamãe, esse aqui é papai, eu vou ganhando a partir de significantes, que vão ser pulados a significados depois, mas a princípio são só significantes, né, palavras sem sentido necessário, que vão dando uma certa organização no mundo dessa criança. Mas veja, no caso do autista, é como se ele, ao invés de pegar os significantes que ordenam o mundo e dão uma entrada para a linguagem, eu pego um signo, que aqui no caso, o signo primeiro, por exemplo, que eu vou fazer uma ordenação, mas uma ordenação que não serve para todos. Uma ordenação singular. Veja que é ordenar por si só a ordem simbólica. Então, em vez de eu pegar uma ordenação que vem do grande outro, vocês criaram a sua própria ordenação simbólica? Não, vocês pegaram de contrabando do mundo, certo? É como se ele estivesse dizendo, ao invés de pegar uma ordenação simbólica, que me vem pronto, eu crio por si só uma ordenação que me é própria. O que significa que isso nos explica um pouco por que o autista demora mais tempo para entrar na linguagem quando entra. Por exemplo, o autista de baixo suporte, de alta funcionalidade, ele regularmente é falante, 70% dos autistas falam. Mas, enquanto a criança neurótica, com 1 ano e meio, 2, já está tagarelando no mundo, essa criança autista está ainda um tanto quanto silenciosa. Por quê? Porque para ele tagarelar no mundo, ele tem que pegar o que o mundo ofereceu pronto. A cadeia significante da linguagem que veio do grande outro originário, da mãe, por exemplo. O sujeito autista, ele quer ter uma existência de um signo primeiro, de uma linguagem que ele construiu só. Demora um bocadinho mais de tempo para fazer isso. Então, nós temos alguém que entra mais tarde na linguagem e, quando entra, segundo a psiquiatria, e eu nem gosto dessas falas, com uma linguagem enrijecida, interesses específicos, com estereotipias de linguagem, tipo ecolalia e etc. Lembram disso? Porque quando entram não na mesma língua de todo mundo, mas numa língua só. Essa língua só, ela é interessante. E aponta para o conceito de ex nihilo, que a gente vai voltar. Até aí, tudo bem? Tranquilo? É um jeito dele organizar o mundo simbólico sem precisar se sujeitar ao outro. Isso. Por isso que ele entra na alienação, mas não conclui. Ele entra o suficiente para poder pegar lá do grande outro os números. Ah, sim, senão ele não fica nada. Ele entra no grande outro para poder pegar os mapas, os números, os países, as capitais, as cores, as letrinhas. Eu adoro a letrinha, né? Mas ele entra na alienação, mas não sai. Então, ele entra para pegar, mas não para usar a linguagem como o grande outro ofereceu. Ele entra para capturar o signo primeiro e construir uma só. É bem interessante essa ideia. Pense um pouco sobre isso e a gente conversa, então, daqui 15. Certo? Ok? Gente, beijo para todo mundo. Até daqui 15. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.